Gente, vamos voltar aqui. Às vezes acontece, Instagram... a live cai, porque não foi o sinal da minha internet. Eu já vi que tem acontecido com mais pessoas isso. Às vezes cai a live no Instagram. Com certeza. Faz parte, Matheus. Então vamos voltar lá. Então essas e outras frases, né, que eu tava falando, que a gente fica, tem que fazer lista de compra, tem que colocar no papel. E aí a gente sempre acha uma outra coisa para fazer, né? É só a rede social aqui rapidinho, é só essa série, ou homens que gostam de futebol, né? Só vou assistir aqui esse joguinho rapidinho. Essas e outras frases pode fazer parte de um universo que retrata um comportamento que traz prejuízos para a nossa vida. Que tipo de prejuízo? Entra ano e sai ano, você fica frustrado, porque é mais um ano que se passou e você não conseguiu fazer o que você gostaria. É uma insatisfação que toma conta de você, que chega até te paralisar. Você continua sem saber o que fazer. Comenta aqui. Você tá assim? Olha só, estamos chegando no fim do ano já. E você tá com esse sentimento assim de que deveria ter feito mais? Você tá assim, tá insatisfeito com a sua situação financeira, por exemplo? Ao ponto até de perceber que está paralisado, sem ver uma saída? Que muitas pessoas comentam comigo, já que fim do ano e não saiu do papel nada daquilo que eu tinha planejado na minha vida financeira e agora eu tô paralisado. E aí, você já fez uma análise, um balanço da tua vida financeira? Estamos em outubro, né? Que bom que você fez uma análise, né? Isso é importante, o autoconhecimento, a autoanálise, mas isso não pode paralisar, né? Porque assim, eu vejo também muita gente, faz uma análise aí, eu não fiz, isso não é pra mim, aí desiste. E não é assim, né? É eu olhar, ver onde eu errei, o que eu preciso ajustar para os próximos dias, para o próximo mês. Então, assim, não desiste. Não desiste, porque eu sempre falo, a pessoa que chegou ao seu completo alinhamento financeiro, sabe quem é essa pessoa? É o iniciante, aquele que começa e não desiste. Hoje, por exemplo, eu posso estar ensinando vocês. Por quê? Porque eu não desisti, eu fui um iniciante igual você. No início, foi fácil? Não foi. Mas hoje eu posso estar te ensinando porque eu tracei eu andei todo esse caminho.
Eu trilhei todo esse caminho, tinha pedra no caminho, né? Todas as dificuldades, querendo desistir, mas eu entendi que aquilo tinha que ser prioridade na minha vida, porque deu um basta. Falei assim, não dá mais, desse jeito não tem condições, né? Todo mês não sobra dinheiro para nada, né? Eu quero fazer uma viagem sem gastar, assim, como é que eu vou dizer? Sem gastar além do que eu ganhava, né? Porque hoje tá muito fácil viajar. Quem tem cartão sabe. Parcela 10 mil vezes no cartão, vai viajar. Mas aí volta para casa, viajou, tá feliz da vida, volta para casa, chega a fatura do cartão e tem que pagar com que dinheiro? Então, como é que a gente consegue isso? Primeiro, como é que consegue resolver isso? Primeiro, a gente precisa estabelecer alguns princípios que precisam ficar bem claros. Olha só. Um deles, procrastinador, não é o mesmo que preguiçoso. Você precisa entender isso. Talvez até já passou pela tua cabeça que você era um preguiçoso. Mas, de fato, você não é. E simplesmente sofre desse mal que todo mundo tem, de procrastinar. A maioria de nós procrastina. E muitas vezes a gente sabe que a gente está fazendo isso. Mas a gente não consegue facilmente nos livrar dessa atitude. Eu sou um tipo de uma procrastinadora que achava que não era procrastinadora. Olha que doido isso. Porque eu sou aquela procrastinadora que fica arranjando um monte de coisa para fazer no meio do caminho, para justificar que eu não fiz aquela tarefa, ou seja, para fugir da tarefa principal, da prioridade. Então eu falava assim, não, porque eu achava que procrastinação era somente deixar de fazer o que tinha que ser feito para ficar à toa, né? Ficar mexendo na rede social, ficar assistindo uma série da Netflix. Eu falava, gente, eu não sou procrastinadora. O problema é que eu não tenho tempo, porque eu tenho muitos afazeres. Até que um dia eu li um livro, A Arte de Sabotar a Própria Vida. Meu Deus! E ali ele traz alguns tipos de procrastinador. E aí eu me vi num tipo de procrastinador que ninguém acha que é procrastinador. Por quê? Porque a hora que tem que fazer a tarefa principal, a prioridade, vamos supor, eu tenho que sentar para fazer minha lista de compras, eu tenho que sentar para anotar os meus gastos. O que eu fazia? Eu arranjava um monte de outras tarefas no meio do caminho. Para quê? Para chegar no fim do dia, para olhar e falar assim, nossa, eu não fiz essa prioridade. Mas também, né, eu tinha muitas outras coisas para fazer. Mas, na verdade, eu é que criava estas muitas coisas para não fazer aquela tarefa principal. Olha que louco isso. Então, talvez você também seja esse tipo de procrastinador e você não sabia. Porque tem gente que pensa que procrastinador é isso, assim. Você não fazer nada, ficar só na rede social o dia inteiro. Isso também é um tipo. Mas esse tipo de procrastinador que sou eu, que é aquele que faz um monte de coisa durante o dia, mas não fez nada produtivo.
Então, esse procrastinador é muito comum de acontecer e achar que não é. Eu, principalmente, achava, eu não sou procrastinadora, não. E aí eu li esse livro e lá eu me identifiquei com esse tipo de procrastinador. Eu sou esse tipo, então eu preciso estar de olho sempre, porque eu volto e meia, eu tenho que fazer uma coisa que é prioridade. Aí eu me pego querendo encaixar uma outra atividade no caminho para depois justificar por que eu não fiz aquela prioridade. Então aqui fica a dica para você começar a analisar. Será que na hora que você tem que fazer o que tem que ser feito, a tua prioridade ali, aquelas coisas que são importantes para você, você não encaixa pequenas ações no meio do caminho, né? Igual as frases que eu falei ali. Ah, só um pouquinho aqui, eu vou assistir essa série. Vou só assistir essa série aqui, vou só olhar um pouquinho a rede social, depois eu faço e depois nada, né? O dia passa e a gente fala, meu Deus, o dia passou e eu não fiz nada. Então, é interessante saber. Esse livro ele é muito bom, é um livro, inclusive, de uma pessoa cristã que escreveu, tá? E vale muito a pena. A arte de sabotar a própria vida. Muito, muito bom, vale a pena. Então, a Jaqueline aqui é procrastinadora sim. E aí eu aprendi a enfraquecer a minha procrastinação. Só que isso não é um ato, eu preciso todo dia estar presente nisso. Eu criei estratégias para enfraquecer a minha procrastinação. Então você vai sair dessa live também aprendendo como fazer isso. E aqui eu preciso te dizer algo. A procrastinação, ela acompanha o ser humano, como eu falei. E a gente não vai se livrar dela na totalidade. Mas se você administrar a influência que ela tem na sua vida, você vai conseguir enfraquecê-la. Mas na prática, o que de fato acontece? Então vamos considerar o seguinte, digamos que eu falo para você que para você fazer sobrar dinheiro, você precisa fazer lista de compra, como eu já falei, determinar valores para os seus gastos, eu vou te dar essas dicas. Então, nesse momento, você é tomado por um forte incômodo em realizar essa tarefa. É isso que é procrastinação. Então, esse incômodo simplesmente te leva a desviar dessa tarefa. E então, você procrastina. É assim que é a procrastinação, é desse jeito. E existem vários estudos que tentam explicar o porquê da procrastinação. Certo é que a maioria dos estudos sobre procrastinação mostra que ela acontece muito provavelmente porque em algum lugar da sua mente a tarefa que eu te falei para fazer se tornou algo ameaçador, uma ameaça para você. E aí o nosso cérebro, ele tem dois sistemas, o límbico e o neocórtex. E esses sistemas entram em conflito para ver quem é que vence. É interessante isso. Eu tenho a minha teoria do porquê que esses cérebros entram em conflito, né? Esses dois sistemas, aliás, né? O sistema límbico ele fica na parte de trás, aqui é o sistema mais primitivo, e o neocórtex fica aqui na frente, que ele é o novo, que a gente ainda está desenvolvendo. Eles falam que ele é o mais novo. Então, eu tenho a minha teoria, não tem nada de estudo sobre isso,
mas eles não sabem explicar por que porque o neocórtex é mais novo e por que existiu ele, que a gente precisou desenvolver ele. Eu tenho a minha teoria, que é porque após a queda do homem, após o pecado. Eu tenho essa minha teoria, não tem explicação para isso, né? Porque eu acredito que o sistema límbico, né, sendo simplista para explicar, o sistema límbico ele cuida do instinto de sobrevivência e da emoção do ser humano, tá? Nas suas tomadas de decisões. E já o neocórtex cuida da razão do ser humano para tomar as suas decisões. Só que a maioria das nossas decisões tende a ser mais influenciada pelo sistema límbico. Olha só que interessante isso. Então, olha só, você vai ter que tomar esse cuidado. Porque quando você, olha só, quando eu falo para você, e aqui eu vou te ensinar como você não procrastinar. Porque o sistema límbico, ele é mais forte. Então, ele tende a ganhar do neocórtex. E é por isso que quando você se sente ameaçado diante dessa tarefa, por exemplo, fazer uma lista de compras, anotar seus gastos, por isso que você procrastina, você paralisa. Por quê? Porque o seu sistema límbico, ele entendeu como uma ameaça. E como ele cuida do instinto de sobrevivência, ele se protege, porque você sinalizou para ele que aquela tarefa é uma ameaça. Olha só que interessante, faz sentido isso para você? É um negócio meio... mas faz todo sentido se você começar a parar para pensar. Então, olha só como é que você vai parar de procrastinar. E entender, na verdade, por que é que você procrastina. Quando você resiste a uma tarefa, você manda informação para o seu sistema límbico, que é responsável pelo seu instinto de sobrevivência. Quando você resiste, o seu sistema límbico entende que aquilo é uma ameaça. Como ele cuida da sua sobrevivência, o que ele faz? Ele recua para aquela tarefa. Ele fala, não vou fazer, é uma ameaça. E aí você procrastina. Olha que interessante isso. Você consegue entender o quanto isso é incrível? Porque se você entender como é que funciona o cérebro... Oi, Marilza, seja bem-vinda. Estamos falando aqui um pouquinho, estamos entendendo sobre procrastinação. E então, olha só, o sistema límbico, né, que é o sistema que cuida da emoção e do instinto de sobrevivência, se toda tarefa que você for fazer, você resistir a essa tarefa, o teu sistema límbico entende como uma ameaça. E quando ele entende como uma ameaça, ele fala, não vou fazer. E aí você procrastina. Olha que interessante isso. Você já tinha parado para pensar? Você já ouviu algum estudo sobre isso? Que você procrastina por causa disso? É culpa do cérebro e não minha, Matheus? Ai, né? Assim fica fácil, né? Vocês já tinham parado para pensar nisso?
Então é interessante, né? Você vê que é todo um processo. Então, quando a gente começa a entender como é que funciona o nosso cérebro, é aí que a gente começa a enfraquecer a nossa procrastinação. E aí, como é que eu resolvo isso então, né? Se o meu sistema límbico, ele tende a ser mais forte do que o meu neocórtex, ou seja, da minha razão, como é que eu resolvo isso, será? Será uma fórmula para fazer isso? Como é que eu faço com que o meu neocórtex, que é a razão, ganhe do sistema límbico, que é o de sobrevivência na tomada de decisão? Então, primeira coisa, vamos lá, é você não sinalizar para o teu cérebro. É uma autodefesa, isso mesmo, Matheus. Então, como é que a gente resolve isso? Porque eu tenho esse sistema neocórtex que ele é o da razão, que ele tem que me fazer avançar. Porque o sistema límbico me protege. Mas só que se eu ficar só na defesa, sempre, eu não vou conseguir avançar. E aí eu vou sempre continuar procrastinando. Então, como é que eu faço? Qual é a estratégia que eu devo usar para que o meu neocórtex ele ganhe do sistema límbico? Será que quem que arrisca aí a falar? Porque lembra, eu falei que quando eu resisto àquela tarefa, eu mando uma informação para o meu sistema límbico e ele entende como uma ameaça. Então ele vai lá e fala: não vou fazer, você não vai fazer não. Aí você procrastina. Então qual é a forma de eu resolver isso? Será que alguém arrisca aí? Porque se eu mando para ele uma informação de ameaça, agora para eu resolver essa situação, como é que eu tenho que fazer? Não sinalizar, olha que interessante, para o meu cérebro que aquela tarefa olha só, Matheus, eu vou te falar, é você não sinalizar para o teu cérebro que aquela tarefa é uma ameaça. Jaque, como é que faz isso então, né? Olha só, tem uma frase que eu ouvi de um grande empresário do marketing digital, que é muito legal, que fala o seguinte: o estresse é o desafio que você resiste. Presta atenção nessa frase que é muito legal. O desafio, olha só, é o estresse que você abraça. E o que isso tem a ver, né? Parece um pouco confuso, mas eu vou explicar. Quando você, diante de uma tarefa que você tem que fazer, ao invés de você resistir e mandar informação para o teu cérebro límbico que aquilo é uma ameaça, e aí ele vai fazer você procrastinar. Ao invés de você fazer isso, ou seja, ao invés de, né, o estresse, ao início da frase, o estresse é o desafio que você resiste. Então, isso torna estressante para você e você fala: eu não vou fazer. Mas olha a continuação da frase. O desafio é o estresse que você abraça. Opa! O que é isso, Jaque? Você está diante de uma situação, ao invés de você se estressar com aquela situação, você abraçar ela, acolher ela, não mandar aquela informação que é uma ameaça. Então, eu tenho uma tarefa para fazer, ela é uma tarefa desafiante, ela vai me desafiar? Beleza. Como é que eu vou ter que
agir diante dela? Bom, não vai ser já com ameaça, porque se for com aquele pensamento, ai, é difícil, ai, ó, já mandou informação para o seu sistema límbico e falou para ele, ó, é uma ameaça, ele vai continuar procrastinando. Desse jeito não vai ter que ser. Então, quando você recebe uma dica minha, por exemplo, ao invés de você resistir em não colocar em prática aquela dica, você vai aceitá-la. Lembra que eu falei que a procrastinação é a tarefa que você resiste? Sabe? Você fala assim, é difícil. Então, para você enfraquecer a sua procrastinação, você vai fazer o quê? Então, quando você estiver diante das dicas que eu dou sobre fazer sobrar dinheiro, ao invés de dizer que é difícil, você vai dizer o quê? Eu vou dar o meu melhor para fazer dar certo. E, gente, isso muda tudo. Se você entender que há poder no pensamento e nas suas palavras, se você sair dessa live sendo mais intencional naquilo que você pensa e fala, o que é isso? Você pensar e falar o que realmente é a sua intenção. Olha só que interessante tudo isso. Faz sentido para você essa questão? Tá ficando claro agora? Oi, pastor, seja bem-vindo. Anderson, seja bem-vindo. Estamos falando aqui sobre procrastinação, como é que a gente consegue aí enfraquecer a procrastinação. Ficou claro essa questão da mentalidade, você ser intencional naquilo que você está pensando? O que é a sua intenção? É fazer sobrar dinheiro? Então você vai pensar e falar que você vai conseguir. E não mais que é difícil, ou que isso não é para você, entende? E tem um princípio milenar que mostra bem isso, que diz o seguinte, olha isso, grava esse princípio milenar. Seja bem-vindo, Lucas, Vitor. Olha só. Olha o quanto é importante para você enfraquecer a tua procrastinação, aquilo que você pensa. O princípio milenar é o seguinte. Amém, Lucas. Amém, Vitor. Olha só. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Meu Deus! Isso está lá em Provérbios 4:23. Ei, o que você está pensando? Que você não consegue fazer sobrar dinheiro? Segundo esse princípio milenar, você não vai conseguir mesmo. Porque o que você pensa dirige a sua vida. Então, para enfraquecer a sua procrastinação, é preciso ser intencional nos seus pensamentos. Ou seja, aquilo que você quer tem que ser aquilo que você pensa. E então, quando você pensa exatamente aquilo que você quer, a sua ação corre atrás para alcançar aquilo.
Quem está entendendo? Olha só, pastor, que bênção. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, estamos voltando para Tanabi. E aí, pessoal? Faz sentido para vocês? Porque às vezes a gente está achando que procrastinação é algo que tem um método extraordinário. Mas começa tudo aqui. Como é que eu vou enfraquecer a minha procrastinação? Eu primeiro tenho que pensar aquilo que eu quero intencionalmente. O que é que eu estou querendo? Porque se você acha que você não consegue, que não é para você, a Bíblia está dizendo. A Bíblia é clara no Provérbios 4, 23 que a gente leu. Toma cuidado com aquilo que você pensa, porque a tua vida depende daquilo que você pensa. Oh, que bênção! Seja bem-vindo, Pastor Ivo. Então você precisa ter esse pensamento, e aí você consegue enfraquecer essa procrastinação. Tá fazendo sentido isso para você? Se está fazendo sentido isso, você entendeu sobre isso, comenta aí, coloca um foguinho aí, pra gente esquentar essa live aí. Coloca um fogo aí, pra você entender que a partir de agora, saindo dessa live, você vai começar a pensar, você vai ser intencional naquilo que você quer para a tua vida. Porque às vezes a gente pensa assim, organização financeira é muito cálculo, é muita coisa, mas às vezes começa aqui, ó. Você sair entendendo aqui, olha só, que tudo começa aqui, aquilo que você pensa depois, primeiro vem aqui, aí a sua ação corre atrás para conseguir o que você quer. Então faz sentido isso para você? Então agora, você não vai falar mais que você não consegue mais fazer sobrar dinheiro. Eu não quero ouvir mais comentários no meu direct que eu não consigo. Agora você vai dizer, Jaque, eu vou dar o meu melhor até fazer sobrar dinheiro. Combinado? Combinado que agora você já vai começar a entender que aí você começa a mandar para o seu sistema límbico o quê? Né? E quem chegou agora na live, depois, para entender um pouco, eu expliquei no início da live, ali no meio da live, como é que funciona, né? Os nossos dois sistemas no cérebro, o sistema límbico e o neocórtex. Então vale a pena voltar depois, a live vai ficar salva, que é uma explicação bem legal para você entender como é que você enfraquece a procrastinação na tua vida. Então agora, quando eu começo a pensar, ser intencional naquilo que eu falo, qual a informação que eu mando para o meu sistema límbico agora? Já não é de ameaça. Eu mando a informação para ele, tá tudo bem. Essa tarefa não é uma ameaça. Então agora você
Aí, quem é que entra no comando? O neocórtex, o cara da razão. É assim que funciona. E você vai enfraquecendo a sua procrastinação. E aí você começa a criar estratégias para fazer com que você faça a tarefa. E então assim você vai chegando no teu objetivo. Percebe que tudo começa na sua mente? A sua vida, Provérbios 4:23, depende daquilo que você pensa. E eu estou aqui para te encorajar a pensar que você pode sim fazer sobrar dinheiro e ter a tua paz financeira. Você pode sim realizar os seus sonhos, desde que você aprenda como fazer isso. E eu estou aqui, te ajudando. Vamos caminhar juntos nessa jornada. Estou trazendo aqui essas informações, esse conhecimento para você enfraquecer essa procrastinação e vai conseguir os teus objetivos sim. E aí, para você que pensava que para você organizar financeiramente você só precisava de cálculo, né? E aí a gente tem aqui o nosso irmão Mateus, professor de matemática, né, Mateus? Também é cálculo, né? Mas não é só cálculo. Envolve tantas coisas e principalmente o que você pensa. Então a dica de hoje para enfraquecer a sua procrastinação: esteja presente no que você pensa. Se você pensar que é difícil, olha só, imediatamente você bloqueia esse pensamento. Esse exercício, ele é trazido no livro O Segredo de uma Mente Milionária. Ele ensina que toda vez que você perceber um pensamento que vai te impedir de fazer sobrar dinheiro ou chegar à tua paz financeira, você em voz alta diz. E olha só, não se preocupa, tá? Ninguém vai achar que você tá com algum problema, não. Você pode fazer isso. E mesmo porque grandes empresários, né, já leram esse livro e eles fazem esse exercício que faz toda a diferença. Ou seja, você vai bloquear esse pensamento que está te impedindo de chegar no teu objetivo financeiro. Você vai fazer isso. Então, imediatamente você vai dizer: eu consigo, eu vou fazer sobrar dinheiro. Você bloqueia, tá? Eu vou chegar na minha paz financeira. Então, fazendo isso, o seu sucesso financeiro será inevitável. E assim, lembre-se, tudo começa na sua mente, depois a ação corre atrás. Tá ficando claro para vocês isso? Da importância daquilo que você pensa? Eu tenho um desejo muito forte de que vocês saiam dessa live com essa dica, de tudo que eu falei, vocês saindo com essa dica da questão do pensamento, desse princípio milenar que está lá em Provérbios 4:23. Depois você vai lá e vai rever esse versículo. E aí, eu dei essas dicas sobre a questão do pensamento.
E aí eu te pergunto, onde você quer chegar? Lembrando que aquilo que você pensa vai te fazer chegar onde você quer. Onde você quer chegar na tua vida financeira? Comenta aí. Qual é o teu desejo? Onde você quer chegar? Com aquilo que você vai começar a pensar a partir de agora. Comenta aí. Hein, pessoal? Onde vocês querem chegar? Bora lá enfraquecer essa procrastinação, hein? Vamos enfraquecer essa procrastinação com pensamentos que te aproximam de fazer sobrar dinheiro, de você realizar seus sonhos. Vamos lá? E aí, para a gente finalizar, além da questão daquilo que você pensa, eu vou deixar as dicas finais para você enfraquecer a sua procrastinação, para você chegar aí ao seu alinhamento financeiro, a sua organização financeira. Esteja presente nas suas ações, tá? Estou encerrando essa live com outras dicas de ouro, de como é que você vai enfraquecer a sua procrastinação na hora de fazer sobrar dinheiro. Saia do automático. Percebe se as ações que você está fazendo condiz com aquilo que você está pensando, se aquilo que você está fazendo te afasta ou te aproxima do teu sonho, do teu objetivo financeiro. Então esteja presente. 2, logo que você perceber que está em uma ação que te afasta do teu objetivo de fazer sobrar dinheiro, por exemplo, refaça a rota e volta a fazer o que tem que ser feito para fazer sobrar dinheiro. 3, defina suas prioridades. Defina suas prioridades. Muitas pessoas me dizem que não tem tempo para se organizar financeiramente porque alegam que surgem muitas urgências. Você é assim? Só que olha só, se você fala que você não tem tempo e tem muitas urgências, tem uma frase que diz o seguinte: se você luta todas as guerras, você luta guerra nenhuma direito. Então é por isso que talvez você não tenha conseguido chegar ao seu alinhamento financeiro. Você está lutando muitas guerras, aí você não consegue lutar nenhuma direito. Por quê? Porque se tudo que você faz é urgente, nada é urgente. Olha só, se tudo é urgente, nada é urgente. Então talvez você esteja fazendo aquilo que não é prioridade. Tá? 4, não pare até dar certo. Abandone esse imediatismo. Nada do que é duradouro tem resultado imediato.
Aqui você precisa ter fé. Ou seja, ainda que você não veja acontecer nada no início, você continua. Cinco, abandone o perfeccionismo. Entenda que as pessoas que têm sucesso, elas apressam em errar o mais rápido possível, porque elas têm mais tempo de fazer os ajustes necessários para continuar avançando. Então não pare porque não ficou tão bom como você gostaria. Guarde essa frase: feito é melhor do que perfeito. Primeiro você faz e depois você melhora. Então comece as dicas aqui que eu te dou. Primeiro você faz, depois você melhora. Dica 6. Esteja no mesmo ambiente de pessoas que queiram o mesmo que você. E aqui eu criei um grupo no Telegram, onde eu posto dicas lá todos os dias. E você entra na minha bio e clica no link que você vai entrar no meu grupo de Telegram. E lá você vai estar com pessoas que queiram a mesma coisa que você. Tem um estudo que diz que você é a média das 5 pessoas que você convive. Então esteja no mesmo ambiente de pessoas que queiram o mesmo que você. Essa é outra dica também para te ajudar a enfraquecer a sua procrastinação, tá? Então o link está na minha bio. E a última dica que todo mundo já sabe, né? Repete até dar certo, sem pausa. A direção é mais importante do que a velocidade. E hoje você teve uma direção de como começar a mudar os seus pensamentos para enfraquecer a sua procrastinação. Então abrace as dicas, não resista, siga a direção indicada, sem pressa e sem pausa. Então essas foram as dicas de hoje para você enfraquecer a sua procrastinação, você fazer sobrar dinheiro. E eu quero agradecer muito, muito, muito por você que esteve até agora. Eu espero que realmente você aproveite essas dicas aqui e que eu quero receber um direct seu dizendo que você chegou lá. Então eu agradeço a você que esteve aqui comigo até agora e eu te espero no próximo vídeo. E aí eu quero fazer uma pergunta. Que tema que vocês gostariam que eu trouxesse na próxima live? Porque agora eu sempre vou estar aqui trazendo essas dicas. Vocês gostaram dessa dica de como enfraquecer a procrastinação na hora de fazer sobrar dinheiro? Comenta aqui comigo que outro tipo de assunto que você gostaria que eu trouxesse em outras lives. Amanhã eu vou estar aqui de novo às 21 horas, horário de Brasília. E eu queria dar a oportunidade para vocês que assunto que vocês gostariam que eu trouxesse a mais aqui. Comenta aí.
Comenta aí, pessoal, que tema que vocês gostariam que eu trouxesse. Sobre dinheiro, sobre finanças. Como dividir a renda, Matheus? Tá. Vou trazer essa dica. Boa ideia. E aí toda live eu vou estar dando a oportunidade aí de vocês escolherem o que trazer. Então, é isso. Por hoje é só. Eu espero vocês amanhã às 21 horas, horário de Brasília. Tá bom? Muito obrigada pela atenção e que Deus abençoe. E aí, mande aí uma mensagem para mim. O quanto isso ajudou você, essa live de hoje. Manda direct, fala, olha, Jaque, aquela live eu entendi e foi um divisor de águas na minha vida. E eu estou à disposição para toda e qualquer dúvida sua. Tá bom? Deus abençoe e eu te espero no próximo vídeo.